Jornal Top Rio. Entrevista. Agora, 12:00 mais 10 minutos. Estamos na ponta da linha com a prefeita Camila Machado. Prefeita Camila Machado, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Carlos. E poder falar com o povo de Sirene e de toda a região. Muito bem, então vamos lá para a nossa pergunta aqui, prefeito. Na tarde da sexta-feira passada, a Câmara de Vereadores de Sirene realizou a votação do PL 003/22 de autoria do Poder Executivo, na busca de reorganizar o orçamento, devolver para os lugares necessários um montante de 29 milhões de reais. E na proposta, também a senhora solicitou a volta da capacidade de remanejamento orçamentário de 20%. Inclusive, na entrega desse projeto na Câmara de Vereadores, também estivemos lá fazendo a cobertura e acompanhando. Eu queria já perguntar para a senhora, como essa proposta foi aprovada, prefeita? É possível já garantir a governabilidade, essa governabilidade que tanto a senhora aí tem lutado para a sua gestão no município de Sirene? Então, Carlos, claro que a aprovação, em parte, ela foi importante para que a gente possa colocar ordem e voltar os serviços essenciais que estavam comprometidos. Na verdade, é importante frisar e lembrar que os serviços essenciais que estavam comprometidos estavam porque foi feito modificações por parte dos vereadores, no projeto de lei que a gente mandou lá atrás, da LOA. E essas modificações comprometiam os serviços essenciais, sobretudo a manutenção de escola, manutenção hospitalar, manutenção de serviços de saúde e serviço público. Nós fizemos no início do ano um projeto de lei justamente para reordenar e garantir a governabilidade, mas em janeiro eles rejeitaram. Na verdade, sempre, desde quando eles propuseram essas modificações, nós já estávamos alerta, porque sabia do comprometimento que isso ia ter com a governabilidade, vetamos, derrubaram o nosso veto, mandamos um projeto de implementação, eles rejeitaram, e agora na sexta-feira, a conquista, parcial, ainda que parcial, ela é importante para que a gente garanta os serviços essenciais que estavam comprometidos pelos cortes que eles fizeram. E aí também é importante frisar que os 29 milhões autorizados, na verdade, eles estão voltando para o orçamento, porque eles tinham sido remanejados, sem o critério de que garantia a governabilidade e garantisse esses serviços. Então, claro que o retorno desses 29 milhões, ele é importante para que a gente garanta os serviços que estavam comprometidos pela manobra que tinha sido feita. E aí é também importante frisar que essa conquista é do povo de Sirene, porque foi justamente o povo ir para as ruas e cobrar desses vereadores a revisão do que eles estavam fazendo e fez com que, ainda que parcialmente, eles votassem pelo retorno dos 29 milhões. Ou seja, prefeito, esclarecendo, porque dá a entender da forma que alguns parlamentares e alguns assessores, pessoas próximas, acabam colocando, feito se esses 29 milhões de reais fosse outro valor que tivesse sido liberado pela Câmara de Vereadores. Ou seja, a senhora pediu apenas para que pudesse readequar aquilo que foi feito lá no ano passado de remanejamento, tirando de uma secretaria e jogando para outra. Ou seja, foi agora readequado da forma como a senhora esperava, né? Exatamente. É lamentável, que os nobres vereadores da oposição fiquem fazendo o uso de forma inverídica dos fatos, porque, na verdade, o reordenamento e fazer esses 29 milhões, que ainda não é todo o valor que eles mexeram no meu orçamento original, fazer disso como se fosse uma ação e um gesto para a governabilidade, mas na verdade é uma correção de algo que eles fizeram e que ingestava e comprometia os serviços essenciais. Não existe orçamento extra. O que foi feito foi voltar o orçamento para as dotações que tinham sido mexidas por eles, no projeto inicial, que comprometia, como eu fiz questão de trazer ao público de forma muito transparente e verdadeira. Então é lamentável, que esses pares fiquem fazendo uso com inverdades, e não admitam o gesto que eles tinham feito de comprometer, Então, mas o que importa para o povo de Sirene, e aí eu aproveito aqui para tranquilizar o povo de Sirene, é que a gente vai continuar vigilante, a gente vai continuar de forma coerente e transparente, sempre convocando, sempre trazendo para a população a realidade, tanto das dificuldades quanto dos caminhos que a gente encontra para solucionar os problemas. Agora, prefeito, a nossa missão
É essa. Vamos falar agora sobre a questão do remanejamento, que aí não foi aprovado e foi aí parte da crítica da senhora e que a gente acompanha inclusive pelas redes sociais no pronunciamento que a senhora fez na sexta-feira à noite. Ou seja, qual a importância exatamente de a Câmara ter aprovado esse remanejamento que a senhora pedia aí de 20% e foi dado 1%? Ou seja, o que essa não aprovação desse ponto específico, até porque foi levado exatamente para os 4 cantos da cidade, olha, foi 10-0, ou seja, 10 vereadores votaram exatamente favorável à questão da sua proposta. Mas aí a senhora vem criticando exatamente a questão do remanejamento, que não houve aprovação. Qual a importância exatamente dessa aprovação para que as pessoas entendam o que a senhora tem cobrado? Essa sua colocação é muito importante, Carlos. O projeto, ele foi com 2 pedidos, basicamente, que esses 29 milhões voltassem para as dotações que eles tinham mexido, para que a gente garantisse a manutenção em serviços essenciais, sobretudo na educação, na saúde e nos serviços públicos, e a revisão, o reestabelecimento da capacidade de remanejamento para 20%. Por que esse remanejamento é muito importante? Porque, como eu lhe disse, e aí é importante que as pessoas entendam, eles mexeram mais do que 29 milhões no orçamento original. Então, sem essa capacidade de remanejamento, todo o resto que eu preciso realocar para garantir não apenas a continuidade, mas a excelência e a eficiência dos serviços, eu não vou ter essa autonomia, porque eles baixaram para 1%. E é importante lembrar também que nunca na história do Triênio, nenhum prefeito, né, teve uma oposição que comprometesse e ingessasse dessa maneira a governabilidade do Executivo. Né? Não existe na região e no estado de Pernambuco uma prefeitura que gerencie com 1% de remanejamento, porque o remanejamento é justamente para a gente fazer a realocação do orçamento em caso de necessidade, de força maior, de imprevistos, de investimento extra que a gente tenha a oportunidade de realizar. E sem isso realmente compromete a governabilidade, compromete a autonomia do Executivo. É lamentável que eles não tenham entendido a importância e ter aprovado. Na verdade, eles fizeram novamente uma emenda modificativa, no caso, suprimindo a possibilidade do remanejamento e retiraram os 20%. Por isso que houve a aprovação parcial. Aprovaram os 29 milhões que voltassem para as duas dotações primárias, mas não aprovaram o remanejamento. E aí é importante também registrar que os vereadores da base, Leonardo Chimenez, Cabelinho, Jairo, Rinalva e Bruno, eles não aprovaram, não concordaram com a retirada dos 20%. A aprovação, e aí o que foi para aprovação, foi o projeto sem isso, porque os 6 da oposição retiraram. E aí, claro que todos aprovaram os 29 milhões para voltar, porque era necessário para garantir que os serviços não fossem interrompidos, as modificações que a oposição fez lá atrás. Então, isso a sua colocação é muito importante para mostrar que realmente continua, infelizmente, 1% engessando a capacidade e a autonomia da governabilidade. Mas, com o restabelecimento mínimo do orçamento, a gente tem aí uma sobrevida e uma garantia em médio prazo de manter os serviços essenciais, e vamos continuar lutando para que haja uma revisão no percentual justo, porque, como eu disse, e todo mundo, não só de Sirene, mas da região e do estado de Pernambuco está ciente, não existe uma cidade com um percentual que inviabiliza a autonomia do Executivo. E aqui em Sirene, o ex-prefeito, no seu primeiro mandato, governava com 30% de remanejamento. Terminou os 2 últimos anos com 20%. Então, é inadmissível que esse tipo de postura realmente comprometa a autonomia e a governabilidade de quem quer realmente fazer o melhor pelo povo. A senhora deixou um ponto muito claro aqui para que o ouvinte entenda, ou seja, o projeto que foi essa parte da suplementação não entrou exatamente para aprovação, para que não fique feito se os vereadores da base da senhora tivessem também sido contra a questão da suplementação de 20%. Então, eu acho que é um ponto importante para que o ouvinte entenda quando se fala 10-0. Agora, prefeito, eu queria que exatamente a senhora pudesse falar sobre a questão do remanejamento.
a história acabou por aqui ou a senhora vai continuar ainda lutando? Qual que será o próximo passo em relação exatamente a buscar se ter essa garantia desses 20%? Continuaremos sim, né? Continuaremos lutando pelo bom senso, né, da Câmara, e a gente vai encaminhar um novo projeto, né, de lei que trate especificamente dessa pauta, e a gente vai continuar com esse debate, né, de forma construtiva, né, pedindo que o bom senso e o centro do debate seja efetivamente a governabilidade e o interesse do povo siriense, para que assim a gente possa garantir o futuro de oportunidades que a gente está trabalhando e que a gente já vem tornando realidade desde o início da nossa gestão. A gente vai agora, nesse momento, a gente está em planejamento, né, orçamentário e financeiro para fazer uma repactuação das metas para o ano 2022, para que a gente faça, né, mais com menos diante desse engessamento, mas continuaremos, né, através da medida legislativa. A gente vai provocar o legislativo para que a gente possa aí restabelecer um percentual mínimo, mas que garanta a gente essa autonomia e a melhor governabilidade. E aí, Carlos, eu aproveito, né, para pedir, né, o bom senso por parte dos vereadores de oposição, né, sobretudo na condução do processo. É lamentável que, diante de toda essa turbulência causada, inclusive, pelo Legislativo, eles estejam fazendo uso de mentiras, né, de ofensas e com um discurso que não condiz com a verdade. Então, assim, é lamentável, né, que uma pauta tão importante, uma coisa tão bonita que foi ver o povo ir para as ruas, discutir orçamento, discutir de forma democrática e pacífica orçamento, o futuro, né, o remanejamento, uma coisa nunca vista e muito importante, porque a gente viu a população participando do governo, participando de decisões políticas que tocam a vida delas. E aí a gente vê aí a gente querendo tirar proveito de maneira negativa, né, lançando mentiras e brincando com uma coisa tão séria, né, de forma leviana. Então eu quero solicitar até o bom senso para que a gente possa melhorar esse diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo de forma madura, de forma equilibrada e responsável, porque é isso que o povo de Siriene merece, é isso que o povo de Siriene espera, tanto por parte da prefeita como por parte dos vereadores. Agora, a prefeita Camila Machado, ou seja, foi pelo menos aí aprovado uma parte do que a senhora esperava, a questão dos 29 milhões realocados exatamente como a senhora mandou lá no projeto original, mas o ponto que eu pergunto é o seguinte: durante as últimas semanas a gente acompanhou muito as redes sociais, recebemos inclusive também da própria assessoria de comunicação exatamente algumas decisões que foram tomadas. O centro lá de diagnósticos que seria aberto, mas não foi aberto por conta exatamente dessa dificuldade em relação ao orçamento, como também foi anunciado alguns problemas que foram ocasionados em relação à questão do serviço público por conta também dessa questão do orçamento, também da alimentação das crianças que seriam atingidas. Com agora essa aprovação dos 29 milhões, é um alívio para a gestão agora ou ainda terá dificuldades? Não, ela garante que a gente possa repactuar os serviços, que a gente possa, como eu disse, a gente está no planejamento para fazer um novo direcionamento, uma nova pactuação das metas, das ações e dos programas, como a gente disse, a importância de retomar esse valor para os seus lugares de origem, faz com que a gente garanta a continuidade dos serviços essenciais, a manutenção das escolas, a manutenção do hospital e retome alguns serviços que já estavam comprometidos e foram parados, né? A gente vai agora fazer um novo planejamento, né, com essa autorização, um novo calendário, um cronograma e voltar aí a tocar a cidade de maneira responsável, né? E agora com esse orçamento voltando, a gente aí garante que os serviços essenciais eles sejam entregues novamente à população e da melhor maneira. Todo o planejamento agora vai ser para a gente fazer mais com menos e garantir, né, a dignidade do nosso povo. Inclusive, em breve a gente pretende voltar aqui já entregando, falando sobre a entrega do centro de diagnóstico em imagens, porque vai ser um importante equipamento que a gente precisou não entregar porque estava sem orçamento. Um retorno dos 29 milhões distribuído para as áreas de saúde, educação e serviços públicos. Esses serviços eles estão garantidos pelo menos em médio prazo, né? Porque sem a capacidade do remanejamento a gente continua engessada e a gente vai ter um comprometimento em médio prazo, mas estaremos vigilantes e atuantes de forma incansável
para a gente gerenciar essa situação e resolver da melhor maneira para que o povo não passe privações. Agora, prefeita Camila Machado, eu queria também fazer outra pergunta em relação à questão de demissões que haveriam caso esse orçamento aí não pudesse ser alterado. Inclusive, o próprio vereador Leonardo Ximenes, que no caso líder do governo na Câmara de Vereadores, havia nos revelado aqui na semana passada em conversa que já estava acontecendo algumas demissões. E quando foi agora na votação, a Câmara de Vereadores se posicionou dizendo que agora a senhora tem orçamento exatamente para contratar mais de 500 pessoas. Houve demissões e agora terá um alívio para garantir exatamente esses empregos? Queria que a senhora pudesse explicar melhor para o nosso ouvinte sobre esse ponto. Exatamente, Carlos. A gente, com a realocação desse orçamento nas dotações que eles haviam cortado e que estavam induzindo a gente a parar os serviços, que a gente estava sendo obrigado a parar algumas manutenções e também fazer o desligamento, permite que a gente possa repactuar as nossas relações, tanto com pessoas jurídicas como com pessoas físicas e com os serviços que estavam sendo interrompidos. Como eu falei, o retorno, né, dessas dotações, desse orçamento para as dotações que haviam sido afetadas pelas emendas, por 4 emendas que eles tinham feito, agora precisam ser repactuados com a nova programação, né, com a autorização do retorno desses 29 milhões. E aí a gente vai poder estabelecer a ordem e mais, poder tocar a cidade com a responsabilidade e o compromisso que a gente tem feito. Eu queria perguntar, por fim, prefeita, se já podemos ver um momento um pouco de paz e harmonia dentro do município, entre os poderes, ou ainda terá dificuldades? Porque a gente viu hoje protestos novamente, recebemos aqui às 5h43 da manhã, exatamente, imagens de protesto na entrada de Trapiche. Na semana passada também, nas semanas anteriores também, vários protestos, fechamento de algumas vias com pneus sendo queimados, também Câmara de Vereadores. Agora eu queria destacar exatamente o apoio popular para as medidas que foram tomadas, inclusive pela Câmara de Vereadores, né? Porque, por exemplo, na sexta-feira passada, pela manhã, foi entregue um abaixo-assinado com mais de 6.000 assinaturas, que foi protocolado na Câmara de Vereadores pelo presidente do PSOL, Gabriel, que inclusive também essas assinaturas aí foi através de um movimento tanto, não só do partido, que inclusive o partido é oposição, senhora, mas entendeu a necessidade exatamente desse momento, como também outros movimentos, a sociedade civil organizada. Qual foi a importância exatamente dessa mobilização das pessoas em prol da sua gestão, prefeita Camila? Olha, foi fundamental, Carlos. Eu aqui aproveito para agradecer a sensibilidade, a maturidade com que o povo de Triem tomou pé do problema e foi atrás das informações, foi no portal da transparência, teve o interesse, né, de ir para as ruas de maneira pacífica, ordeira e transparente, defender os seus direitos, né? E assim, além disso, ter aquecido meu coração, a certeza de saber que a gente está no caminho certo, que as pessoas estão entendendo, né, o nosso esforço, estão entendendo o nosso compromisso e que não estamos sós nessa luta e nesse compromisso com a construção de um futuro de oportunidade para a nossa cidade. A gente contou com a mudança do comportamento por parte, ainda que em parte, dos vereadores de oposição. Porque, como eu disse, a gente já tinha mandado em janeiro um projeto de lei para reordenar os cortes que eles tinham feito. E eles rejeitaram na íntegra o nosso projeto de lei. Foi justamente a mobilização do povo, né? Foi justamente esse envolvimento, o compromisso, como você disse, mais de 6.300 assinaturas de pessoas pedindo que eles revissem o orçamento que eles tinham cortado, que forçou eles a aprovarem. Então, isso foi muito importante, e essa foi a nossa ideia quando a gente tornou público o problema, para que as pessoas pudessem saber e procurar fazer de alguma forma, tocar o coração e a consciência desses vereadores. E foi feito, ainda que parcialmente, ainda que eles não tenham entendido e respeitado o recado de maneira que o povo pediu, né, que seria na íntegra, para que a gente tivesse as condições amplas de governabilidade, mas a gente conseguiu, pelo menos, que os 29 milhões retomassem. E isso, como eu disse, vai garantir que os serviços não sejam paralisados, que as entregas sejam feitas, que as famílias não sejam desligadas, os trabalhadores não sejam desligados. Então, isso foi fundamental. E isso é mérito do povo triense, que foi para as ruas, que fez o protesto de maneira pacífica, invocou muito a sabedoria e a proteção de Deus e fez, né, com que a verdade prevalecesse e tocasse o coração aí dos vereadores para que eles mudassem a postura, né, de forma absoluta. Né? Então, assim, ainda que parcialmente, a vitória é do povo triense
e a gente vai honrar isso, fazendo ainda melhor para a nossa cidade. Prefeita Camila Machado, agradeço pela gentileza de conversar aqui com os ouvintes da Top FM, explicando exatamente a decisão que foi tomada pela Câmara de Vereadores da semana passada em relação ao projeto PL 003/2022. Muito obrigado e o nosso programa está sempre à sua disposição. Olha, super agradeço pelo espaço, foi muito importante contar com vocês também, né, na divulgação, para a gente espalhar a verdade, para a gente enriquecer o debate. Né? A rádio tem um papel fundamental para que a gente chegue às pessoas, para que a gente chegue aos lares, e foi muito importante essa ferramenta encontrar com vocês, assim como deve ser importante agora a gente voltar aqui para atualizar as pessoas do que vai ser daqui para frente. Então eu quero aproveitar para fazer o registro aqui de admiração e gratidão, pedir ao povo de Sirinhaém que permaneçam em oração, que a gente agora vai parar para fazer um planejamento e um repactuamento das nossas metas, porque muita coisa boa vem aqui para 2022 para Sirinhaém, e a gente vai fazer isso com ainda mais amor, com ainda mais responsabilidade. Então eu quero aqui agradecer, dizer que a gente está à disposição, que quem trabalha com a verdade trabalha com a paz, consigo, com o outro e com Deus. Então isso é a minha tranquilidade. A verdade foi e continuará sendo o meu escudo, e a transparência também, porque o povo só fez parte do processo porque a gente participou a ele, né, de maneira muito transparente, tudo que vem acontecendo. Então o povo é o principal, né, beneficiado com isso, e a gente está aqui para seguir cada vez melhor. Então, obrigada à rádio, obrigada a todos que estão nos ouvindo, e continuem em oração, e tenho certeza que essa prefeita vai redobrar os esforços e continuará de maneira incansável buscando o melhor para Sirinhaém.